Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Para iniciar a nossa reunião, eu convido a nossa presidente Juliana. Boa noite, companheiros, boa noite, convidados, o palestrante Toninho, é um prazer tê-los aqui conosco, né, nesse dia friozinho. Tenho certeza que essa palestra vai aquecer os nossos corações, né? Convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional ao toque do sino rotário. Volto a palavra, protocolo. Eu vou falar as datas comemorativas dessa semana. Dia 29 de maio, dia do geógrafo. Dia 30, dia do geólogo. Dia 30 também, o dia das bandeiras. Dia 31, dia do comissário de bordo. Dia Mundial das Comunicações Sociais e Dia do Espírito Santo. Dia 1º de junho, Semana Mundial do Meio Ambiente, e é também a primeira transmissão de TV no Brasil. E Dia da Imprensa. Dia 3, Pentecostes, e dia 5, a Ecologia. Os aniversariantes, dia 20 foi aniversário do Ademir, que é o marido da companheira Silvia. Dia 26, aniversário da companheira Margarida. E dia 27, aniversário da Nathalie, filha da companheira Simone. Passo a palavra para a presidente. Você, Helena, pode ler a biografia do Toninho, a gente já passar a palestra para ele. Tá bom. É, Toninho, formado em administração pela Unifeg, especialista em gestão de resíduos e economia circular, através da experiência com a catação nas ruas e cooperativas. Atualmente, aprofunda seus conhecimentos em ODS, ESG e mudanças climáticas, com atuação em sustentabilidade, consultoria e desenvolvimento de estratégias para a rede sul e sudeste de catadores de Minas Gerais. Passo a palavra para Juliana. Toninho, seja muito bem-vindo à nossa reunião. Como eu disse para você assim que você entrou, tive o privilégio de estar na conferência no período da tarde, onde a nossa companheira Terezinha intermediou ali uma roda de conversa, né, onde a gente estava discutindo, vocês estavam discutindo meio ambiente, a importância da sustentabilidade, do trabalho que a gente precisa fazer em prol do nosso planeta. E eu fiquei muito tocada com suas palavras. Tive até vontade de dançar com você, viu? Aquela hora que você deu um show lá na frente, né, da palestra. E eu não podia deixar de trazê-lo aqui, porque na hora não tinha muitos companheiros do nosso clube presente, cada um com seus afazeres, alguns não puderam estar em Poços. E aí eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar presente hoje aqui conosco. E aí eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Eu queria passar a palavra aqui para a Marina, que trabalha comigo, até para ela fazer uma pequena apresentação do nosso trabalho, da Conexão SA, e aí a gente já dá sequência na palestra. Ela vai ficar também aqui nos bastidores, me ajudando com o que for preciso. Vai, Marina. Boa noite a todo mundo, todos e todas. Bom, eu sou Marina Serpa, sou parceira do Toninho de trabalho. Durante muito tempo a gente trabalhou online, ainda continua trabalhando online por mais de 2 anos. Eu acho que 2022 talvez a gente tenha 3 anos aí de trabalho online. E a gente não se conhece pessoalmente. O que vai acontecer na próxima semana, quando eu vou em Poços de Caldas e vou ter o prazer de conhecer não só o Toninho, como várias pessoas que atuam aí na APS, no Planeta Solidário. Então, eu estou muito contente com esse momento, é um momento emblemático. Ah, eu atuo junto com o Toninho na causa de catadores, venho de uma experiência de família, da reciclagem. A minha família fundou uma empresa de reciclagem de plásticos em 1976, de vanguarda, e me encontrei com o Toninho estudando sobre economia circular
E a gente conversando aí sobre o Laudato Si, a gente viu que a gente tinha várias coisas em comum e, né, e viemos juntos nessa trajetória. E desde então somos grandes parceiros e grandes amigos, e tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, conversar já com algumas pessoas que estão aqui, e conheço Poços de Caldas pelos olhos do Toninho, e acho que para todo mundo que está aqui é um grande privilégio estar com o Toninho e aprender com a sapiência que ele tem. Eu acho que hoje a gente está vendo cada vez mais como é que os conhecimentos empíricos, os conhecimentos que vêm da comunidade de frente, de quem lida realmente com os problemas não só ambientais, mas com todas as questões da nossa terra, da nossa mãe terra, são pessoas que têm um conhecimento muito grande e que a gente deve uma reverência grande a essas pessoas. Então, eu acho que hoje a gente está aqui não só para escutar o Toninho, mas para reverenciar todo o trabalho que ele faz e que todos os catadores fazem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E agora eu passo a palavra de volta ao Toninho. Obrigada pela oportunidade. Bom, pessoal, também estou muito feliz. E aí eu trabalho também com gestão de criatividade. E aí eu queria oferecer virtualmente esta flor para todas vocês. Esse vasinho veio na coleta seletiva, essa flor também veio na coleta seletiva, para vocês verem que às vezes o que é LIXO para uns pode ser algo emocionante para outros. E aí eu já vou pedindo para a Marina ir preparando, porque eu sempre começo dançando. Geralmente eu danço aqui agora na frente do computador, mas como eu dancei lá, é, eu acho que é legal o pessoal me ver dançando num evento do Rotary. Pode soltar, Marina. Também queria lembrar a todos que hoje é aniversário do Tony Tornado, 95 anos, e ele que começou toda essa questão da break music aqui no Brasil, dançando, atuando, e estou muito feliz por ele estar nesse mundo aqui ainda, animando pessoas. Bom, eu confesso para vocês que eu prefiro falar ao vivo, sabe? Parece que a energia flui mais. Mas pelo computador a gente tem as facilidades da vida. Eu estava num evento agora fazendo gestão de resíduo, catando material, saí de lá, vim para cá. Se fosse para mim ir para outro lugar, não ia ser possível. Então tem essa comodidade do computador. Eu fico nas palestras, eu fico olhando as pessoas que estão lá sentadas lá e fico sentindo a energia delas para poder deixar fluir o que que vai vir na minha mente. Tem um monte de coisa na minha mente que eu aprendi na vida, mas a gente nunca sabe aquela que vai conectar exatamente com cada pessoa. E aí, quando a gente está ao vivo, vai olhando no olho de cada um, parece que isso vai facilitando. Então, eu estou tentando olhar bem no olho de cada uma que eu estou vendo aqui na tela. Vou até mover o negocinho para o lado aqui para ver o nome, ver as outras pessoas, quem está sorrindo, quem está mais sério.
Isso é o que eu chamo de energia, energia positiva. E essa energia tanto é de mim para vocês, quanto de vocês para mim. E online é igual aqueles repórter que está do outro lado do planeta, demora um pouquinho mais para chegar a voz, né? E aí, às vezes, demora um pouquinho mais para chegar a energia. Quando a gente está perto, é muito mais rápido. Mas eu também trago algumas coisas aqui para ir trazendo para vocês o que que significa para nós, catadores, o resíduo que as pessoas descartam. Eu estava vendo hoje que resíduos, além de não serem o tal do LIXO, que o povo chama aí, eles também são fonte de renda. E aí a gente vai aprendendo na vida que se a gente colocar o dinheiro na frente de todas as coisas, ele não vai fazer tanta fartura, né? Porque o dinheiro também é mais uma energia que a gente precisa, mas é uma energia que serve para a gente comprar um alimento, para a gente comer o alimento, para se alimentar, gerar energia, para trabalhar. Sabe, o dinheiro deve ser só uma moeda de troca mesmo, e não algo para ficar se guardando, colocando embaixo do colchão. Ele é uma coisa que tem que fluir, tem que rodar. E de onde eu venho, do pessoal que eu convivo, a gente nunca teve uma relação muito boa com dinheiro. Primeiro porque a gente nunca tinha ele. Como é que vai se relacionar com algo que não tem, né? Me falaram um dia. E o pouco que a gente tinha era uma relação de medo de não ter ele amanhã. E aí a gente fala assim, né? Ah, a gente cata material, vende o almoço para comprar a janta, né? Mas vende com o quê? Com o tal do dinheiro. E aí eu fui ser catador e nunca ganhava o suficiente. Aí um dia eu fui fazer uma palestra para falar de resíduos, de como separar, né? E aí o pessoal me pagou lá R$ 200. Eu falei, nossa, que tanto de dinheiro, R$ 200, né? E aí no início eu ganhava R$ 200 para poder falar do que era plástico, do que era reciclável entre os plásticos, do que era papel, do que era reciclável entre eles. E o tempo foi passando e eu fiquei na cooperativa triando material de trás de uma banca e não tinha muita oportunidade de chegar até nas pessoas para falar para elas. Falar de mim, do meu trabalho, das minhas coisas. A gente só falava quando alguma escola ia na cooperativa ou quando alguma escola convidava para ir lá na escola. Até porque as pessoas também não achavam tão necessária a nossa presença nos meios, nos espaços. Mas conforme eu fui indo, eu fui querendo aprender mais para poder falar mais com aquelas pessoas, sabe? E aí eu comecei a fazer vários cursos de economia circular, de economia regenerativa, várias economias aí que lidam com a questão de resíduos. E engraçado que a gente fala de economia, né, que está ligada também à questão financeira, dinheiro. E aí a gente fala também de economia do planeta. Mas tem algumas coisas que não dá para ligar com dinheiro. E aí eu vou falar uma coisa aqui que veio agora na minha mente. A gente não consegue comprar a saúde, a gente consegue, com mais recursos, ter mais qualidade na saúde, né? Mas tem alguns tipos de problemas, de doenças, que o dinheiro não cura.
não adianta nem ir para outro país. E eu perdi minha esposa com câncer, um câncer muito forte, sabe, em 3 meses. E quando ela faleceu, eu, no começo, queria morrer junto, mas depois eu começou a me dar muita dor no ciático, muita tristeza. Eu comecei a chorar muito e chorava de dor e de luto. E aí eu fiquei pensando, gente, será que morrer é isso? Então eu não quero morrer mais não, porque eu não estou aguentando mais de dor no ciático. Como é que eu faço para tirar essa dor de mim? E aí eu comecei a conversei com um professor amigo meu, o Turci, que é da Unifal. Aí o Turci arrumou uma fisioterapia, falou, não, vai lá na minha fisioterapeuta, tal. Eu falei, mas não tem dinheiro, Turci. Falou, não, vai lá que eu pago pra você, pode ficar tranquilo, vai lá. Aí eu fui na fisioterapeuta, fazia lá aquele choquinho, aquelas coisas lá, mas o negócio ainda não ia. Aí conversei com outra pessoa, falou, não, você tem que ir no terapeuta também, você tem que trabalhar a mente, porque o negócio não está só no físico, está na mente também. E aí eu fui no Gian, que é terapeuta transpessoal no sistema Body Talk. Bem chique mesmo, o nome e o terapeuta também. Terezinha conhece ele, marido da Raquel, amigo da Terezinha. E aí o Jean começou a me falar umas coisas que foi fechando com tudo aquilo que eu fui aprendendo enquanto catador, enquanto as coisas que eu aprendi na rua. E aí eu fui ligando muito isso com uma das coisas que eu aprendi também lá no mundo das economias circulares. Eu aprendi que tudo está conectado através de uma encíclica do Papa Francisco Laudato Si. E o engraçado é que ele fala de que tudo está conectado, mas ele não fala da questão financeira, né? Ele fala muito de uma questão espiritual, uma espiritualidade que existe nas coisas, que existe no sol, na terra, na lua, nas estrelas, nos minerais. Eu falei, gente, que negócio doido isso aqui, né? Tudo está conectado. Então, será que eu estou conectado com a garrafa de vidro que eu pego? Com a garrafa de plástico, com a caixa de papelão. E aí eu comecei a entender que sim, até porque todas essas coisas vêm dos minerais, vêm da natureza. E aí eu comecei a pensar que eu estava ficando meio louco. E aí eu comecei a conversar isso com o meu terapeuta. Falei, ó, será que eu não estou ficando... Eles falam que a gente começa a vir psiquiatra, terapeuta, psicólogo, essas coisas. Parece que eles falam que não é muito bom, não, que a gente vai ficando meio atrapalhado. Você fica falando essas coisas para mim, eu estou começando a acreditar que essas coisas têm vida. Aí ele pegou e falou para mim: não, você não está ficando louco. Você está começando a entender um pouco mais da sua essência e o que que a sua essência tem a ver com o seu trabalho, que é um pouco do que a maioria das profissões de quem pôde estudar e ir num psicólogo, num terapeuta, teve a oportunidade de entender o valor da sua profissão, sabe? E com isso, acreditar tanto que isso começou a dar muito certo profissionalmente. Então, esse acompanhamento é muito importante você ver tal. E aí eu fiquei, nossa, que legal, Jean. Só que você cobra muito caro. Não tem jeito de eu ficar pagando todas as consultas aqui, porque lá no Jean eu estava pagando. Ele falou assim, mas você não é palestrante? Eu falei, isso. Ele falou, mas quanto você cobra na palestra? Eu falei, ah, o povo paga R$ 200, às vezes até 500. Ele falou, não, mas tá muito barato isso daí, ué. De tudo que você já me contou, o conhecimento que você tem, são 40 anos na catação. Quando não está na catação, está trabalhando em empresas tomando conta de resíduos, fazendo a gestão desses resíduos nas empresas. E além de essa experiência prática, eu vejo que você também estuda bastante, né? Eu falei, pois é, eu estudo até para não fazer feio lá, porque vai que alguém me pergunta alguma coisa lá, eu fico meio perdido. Por isso que eu tento estudar o máximo possível para ter resposta para as pessoas. Só que a resposta que eu dava no começo, que era
não misture papel com plástico, com arroz, com feijão, com outros materiais, ela foi ficando pequena. Parece que só isso não estava mais mobilizando as pessoas e sensibilizando elas para separar os materiais, para praticar coleta seletiva. E aí caiu essa ficha de que nós estamos conectados com todas as embalagens, com todos os resíduos, porque elas vieram da natureza. O plástico, ele vem do petróleo, que vem dos fósseis, que vem dos dinossauros, que eram animais de grande porte vivos. O papel, ele vem das árvores, que também são seres vivos na natureza, que geram vida para o planeta através da fotossíntese, né, que a gente aprende na escola. E aí eu comecei a brincar com as pessoas. Porque além de falar que essas coisas têm vida, eu precisava sensibilizá-los, mobilizá-los, mas não de uma forma muito séria. Tinha que ser um tipo de um constrangimento socioambiental. Como levar a pessoa a refletir, constrangindo ela em relação ao que ela pratica com os resíduos ou com as embalagens. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim: não adianta culpar os materiais, do jeito que eu vejo muito aí nas mídias. Ah, o plástico é o vilão da história. Ele foi parar no sangue das pessoas, foi parar no feto. Mas o plástico é só um coadjuvante na mão de grandes atores. São pessoas que desenvolvem o plástico. E do mesmo jeito que o plástico pode, às vezes, segundo algumas pessoas, matar uma tartaruga, matar um peixe que engoliu aquilo, a culpa não é dele, a culpa é de quem colocou aquele plástico no lugar errado, no meu entendimento. Da mesma maneira, existem vacinas que salvam vidas que estão embaladas em plásticos. E aí a gente, às vezes, não vê o lado bom das pessoas, né? E aí eu estou considerando aqui o plástico como uma pessoa. A gente só vê o lado ruim. Do mesmo jeito que a gente, às vezes, não vê o lado bom do trabalho de um catador. Porque existem catadores que vão nas ruas, rasgam sacos, tiram latinhas, garrafas PET e deixam o saco aberto. E aí aquilo gera uma energia muito negativa de quem tem que ir lá fora, catar tudo aquilo, amarrar a boca do saco de novo. Essa energia é tão negativa que quanto mais saco ele abre e rasga, mais para baixo ele vai. Mais ruim vai ficando a situação dele. E aí é uma das coisas que eu falo também para catador, do mesmo jeito que eu estou falando aqui para vocês, comparando pessoas e embalagens, no caso do plástico. Uma outra coisa é que não existe embalagem pior ou melhor do que a outra, ou resíduos. O mesmo papel que a gente usa para se limpar no banheiro, ele só tem uma camada mais grossa e a gente vai usar como caderno para aprender. Vai usar como livro, que tem livro que custa R$ 200. Tá, mas o que vale não é o papel, é o que está escrito nele. Mas olha, ele está sendo portador de uma coisa muito importante, né? E aí eu fico pensando também nas pessoas, que às vezes não são tão importantes, mas são portadoras de coisas especiais. Existem pessoas incríveis no planeta, né? Que às vezes não tiveram oportunidade de estudar, mas mesmo assim são incríveis. Desenvolvem trabalhos que não têm preço. E mesmo assim elas nem cobram para fazer. Acho que é por isso que nem tem preço. Fico lembrando aqui das benzedeiras que a minha mãe
me levava para me benzer quando eu era pequenininho. Depois de um tempo, as coisas evoluíram e aí não tinha mais. Ainda tem, mas são muito poucas, né, as benzedeiras. Mas eu nem estou falando aqui de uma questão de acreditar ou não no benzimento, eu estou falando de um propósito de vida que é ajudar pessoas. É ajudar mães que às vezes não conseguem gerar uma energia tão forte para o filho que ela acredite que a oração ou o benzimento dela é tão forte quanto o da benzedeira. E aí eu volto aqui a falar de energia. A energia está em todos nós, a gente só precisa acreditar nela e colocá-la em prática. Não importa onde a gente esteja. E eu, Toninho Catador, comecei a acreditar tanto, tanto nessa energia que eu fui parar lá em Paris para falar de gestão de resíduo. E olha que isso já faz alguns anos, eu nem era tão conhecido como eu sou hoje, mas ali eu já comecei a acreditar no potencial do bem, das energias do bem. Porque algumas pessoas falaram: não, você tem um diferencial, você consegue passar alguma coisa para as pessoas. E aí um dia eu estava numa palestra lá e as palavras não vinham, e aí eu comecei a cantar no meio da palestra. E aí eu falei pro povo assim, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Me deu uma tristeza tão grande aqui de lembrar do meu passado, das coisas que eu vivi, porque eu conto história nas minhas palestras. Hoje a gente está com um tempo mais reduzido, não dá tempo de ficar contando muita história. Então, estou fazendo um resumão aqui das coisas. E aí eu preciso cantar para vocês. Eu preciso cantar porque a energia baixou e a hora que eu canto, a energia sobe. E aí, a hora que eu comecei a cantar para o povo, não foi só a minha energia que subiu, foi a deles também. E aí, a hora que a energia deles subiu, subiu a minha. Mas hoje aqui eu vou cantar um pouquinho para vocês também, tá? Eu não sou cantor, não. Eu participei no coral da Cochupé um tempo, mas eu era aquelas vozinhas que ficava lá na fila de trás. E eu vou cantar uma música que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Eu não sou lixo para você querer me jogar. Eu não sou lixo para você fora jogar, meu bem. Você faz coisas que eu nunca hei de fazer. Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer. Nem tudo que se joga fora, nem tudo é lixo, meu amor. Eu te peço agora, vá em busca de outro amor. Isso, gente, foi cantado, às vezes algumas pessoas conhecem, outras não, por um cantor negro chamado Evaldo Braga, que não tinha oportunidade de cantar e foi engraxar sapato na porta da rádio para poder cantar para as pessoas que trabalhavam na rádio. Enquanto engraxava sapato, cantava. E aí alguém achou que ele tinha o dom de cantar, levou ele para dentro da rádio e ele se transformou num grande cantor. Não foi muito mais para frente porque faleceu no acidente de carro muito rapidamente. Mas isso tudo tem a ver com energia. A hora que eu canto, e é verdade que quem canta seus males espanta, tem esse ditado, né? Gera uma energia. Mas quando eu canto essa música, é um certo tipo de constrangimento também, né? Um constrangimento socioambiental. E volta naquela questão de que não existe pessoa mais importante que a outra e nem resíduo mais importante que o outro. Então, o rolinho de papel que embrulha o papel higiênico que a gente usa, ele é muito importante porque facilita eu desenrolar o papel que está lá na parede, no azulejo, naquele negocinho que rola. Mas ele não foi contaminado. E mesmo assim, a gente, a maioria de nós, joga ele junto com o papel higiênico contaminado. E durante esse constrangimento socioambiental, eu peço para vocês refletirem quem de vocês
joga esse rolinho junto com o papel higiênico sujo. E se sabe o motivo de jogar lá e o motivo, por que não jogar? Se a gente está falando que são resíduos que têm vida, que têm uma energia, que vieram de algo energético, que é árvore, que é terra, por que que a gente não trata eles como tal? E vou confessar para vocês que a gente não trata porque algumas pessoas do nosso passado foram falando para a gente que eles não tinham valor. E olha como é que isso é pesado, né? Tanto falavam dos resíduos que eles eram LXO, quanto falavam para as criancinhas, cuidado com o homem do saco, que ele vai te pegar e vai te colocar dentro do saco e vai te levar embora. E não pensava que o homem do saco era só mais uma pessoa, que às vezes era só um catador que estava coletando materiais. Isso foi impactando tanto na mente, na nossa mente de criança, que a gente foi gerando uma certa energia negativa em relação a não só resíduos, a certas pessoas também. É claro que tem pessoas do mal que nossas mães e nossas avós falam, ó, cuidado com aquela pessoa, tal, né? Que era preocupada com a gente. Mas esse negócio foi agravando tanto na gestão de resíduos que a gente foi tirando tanta energia do planeta e não foi devolvendo que a gente hoje está vivendo uma emergência climática. Porque retirar energia do planeta para fazer embalagens afeta o clima e gera emergência. E aí eu pergunto para as pessoas: vocês já estiveram numa emergência de um hospital? O que tem ali? E aí eu lembro de uma campanha da fraternidade que falava que a terra geme em dores de parto. E aí eu fiquei imaginando que é emergência climática e o planeta gemendo em dores. Só que a gente não vê, a gente sente, uns menos que os outros. O pessoal do Rio Grande do Sul sentiu muito mais do que nós aqui em Minas Gerais. O pessoal lá nos Estados Unidos, com aqueles incêndios que tiveram lá, não sei, acho que foi na Califórnia, sentiram muito mais do que nós. E não adiantou nem ter muito dinheiro para contratar bombeiro particular, porque a casa pegou fogo. Não deu para salvar. E aí eu fico pedindo para as pessoas refletirem muito sobre isso, sabe? E aí, a hora que eu vou falando muito assim, vai ficando tenso, eu tenho a parceira que é a Marina, que vai soltar um vídeo. Marina, solta um vídeo da onde o Toninho estava agora mesmo, 40 minutos atrás. Vamos ver o que o Toninho estava fazendo. E eu já falo para vocês, eu estava muito perto lá do Palace. Será que a Marina está com o microfone ligado? Tá ouvindo, Marina? Tô, peraí que eu tava com o vídeo trocado. Podia colocar o outro mesmo, nós se virava nos 30. Não, não, Eu mas aí inverti não a, tem nada a ver. eu inverti a ordem aqui, gente. Essas Ou coisas com duas, acontecem ou no com duas online. pessoas ou com uma? É com uma, Tá, é do lado do peraí que agora. Palace, onde foi o evento do Rotary aqui em Poços de Caldas. A hora que você quiser, Marina, pode soltar. Pronto, pronto, agora tá no lugar. Acertei? É esse. Agora com a Tim Maia. Pois é, pode tirar, Marina. Agora é E com o aí, Tim. gente, é, esse sou eu, há 40, 50 minutos atrás, num evento, fazendo gestão de resíduos. Só que as pessoas do evento vai lá e fala assim:
você que é o moço que está na limpeza aqui do evento, foi contratado para fazer limpeza? Aí eu falo, foi. Aí falou, "Ô, você podia catar uns plásticos ali para mim e tal, né? Aí foi eu e minha esposa lá, né? Aí a gente levou um saco, as moças estavam tirando as garrafinhas de água do saquinho plástico, as latinhas de energético das caixinhas de papelão, tava jogando tudo no chão, porque tem duas pessoas que vão trabalhar no evento para catar. Aí a gente foi lá com o saco, eu tava pegando, né? Aí a minha esposa, a Duda, minha esposa, pegou e falou assim para as moças: Ó, a gente vai catar esse daqui, mas a gente vai deixar um saco aqui e os próximos vocês põem dentro do saco. Aí eu fiquei olhando assim para ela, olhei para as moças, falei, nossa, que coisa mais lógica, né? Por que será que ninguém pensou nisso? Sabe, a gente vai perdendo a noção das coisas. E aí a gente catou tudo, colocou e deixou o saco lá para as moças colocarem o que elas estão desembalando. E aí a gente está lá, com bag do lado do palco, coloquei vários tambores no meio do evento, e aí o moço do palco está lá falando todas as atrações do evento. E aí eu já pedi para as pessoas, ó, quando você estiver, a gente estiver no evento, fala que esse evento tem pessoas trabalhando nele, que tem pessoas cuidando, sabe? Valorizem essas pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho uma mente super positiva, sabe? Essas coisas não me afetam mais, sabe? Pelo contrário, eu uso aquilo como para me impulsionar para frente. Mas eu conheço catadores que, oh, os caras nem agradeceu, não sei o quê. A gente se sente, sabe, quando fica reclamando, reclamando e não vai para cima? E aí eu gostei de ver a Duda hoje. Ela ir para cima, sabe? E fala para as moças: ó, a gente vai catar, mas agora vocês põem no saco. E aí é uma pessoa que está indo no psicólogo, no terapeuta e no psiquiatra, que está sendo resgatada, não a pessoa, a mente da pessoa, que está se valorizando. E aí eu fico pensando no potencial daqui 2, 3 anos. E fico pensando também no potencial de outros catadores com essa profissão tão maravilhosa de resgatar energias que pessoas recolheram do planeta, não entendem que são energias, entendem que é algo que não serve para mais nada, mas que serve para trocar, para nós catadores trocarmos com um papel que tem uma energia que compra arroz, feijão e carne. E é para a gente ficar refletindo isso o tempo inteiro e pensar no que eu posso melhorar na minha casa com a minha gestão de resíduos. E aí eu lembro que tinha um tempo aqui para responder pergunta para as pessoas, porque o nosso tempo já vai lá para 10 para as 9 já quase. E eu sei que o tempo das pessoas é limitado. E aí, antes de abrir para perguntas, eu vou pedir para a Marina, vocês vão pensando nas perguntas aí que vocês vão me fazer sobre dúvidas sobre gestão de resíduo que vocês têm em casa ou embalagens. Enquanto isso, a Marina vai colocar o último vídeo lá. Não, tem o do armário ainda, né, Marina? Pode colocar o do armário, Marina. Tá do armário, né? É, o do armário é legal. O coitadinho foi colocado na minha porta, igual cachorrinho abandonado. Bom dia a todos, Toninho Catador. A vizinha passou aqui no galpão, falou que tinha um móvel lá que estava meio desmanchando, estava meio esgalepado, mas que estava em bom estado. Trouxe para cá e a gente acabou de recuperar. É um aparador. Eu vi que na internet custa R$ 400. A gente vai vender por 150. O detalhe é que a gente colocou uma madeira mais forte aqui atrás, ó. E aí essa madeira
veio com uma peça de uma academia. Vocês estão vendo lá em cima lá as outras tábuas, ó, tô guardando para fazer fundo de guarda-roupa, de armário, e aí ficou bem firme. Obrigado a todos, Toninho Catador, Galpão da Ressignificação. R$ 150 o aparador, beleza? Tamo junto. É entender que a questão não é o dinheiro, sabe? Às vezes a gente coloca isso lá no Marketplace com 150, baixa para 100, baixa para 50. A gente só não quer que isso vá parar no aterro sanitário ou na área de podas. Porque quando é madeira, a maioria das prefeituras recolhe e joga lá junto com as podas das árvores, e esse tem vai se decompondo lá, não vira adubo orgânico nada. E aí é mais uma energia que foi recuperada para o planeta. E o computador está em cima, meu computador agora está em cima do outro móvel que a vizinha colocou também, que eu vou recuperar e vou usar aqui em casa. E isso é um pouco da prática, porque eu fazia palestra, falava, e eu falei, gente, eu preciso mostrar para o povo, né? Por isso que existe o Galpão da Ressignificação, para mostrar na prática para as pessoas o que eu estou falando de recuperar a energia das coisas. Vocês pensaram em alguma pergunta já sobre resíduos de vocês? Tem Pessoal, tá uma aberta a pergunta pergunta, aqui. viu? Pode falar. Tem uma pergunta da Ava. Ava, você gostaria de fazer sua pergunta? Olá, Pode fazer boa pergunta. noite. Deixa eu ver se eu consigo aqui ativar. Qual a pergunta? Ih, ficou mudo. E alguém E tem agora? alguma outra pergunta antes da Ava conseguir falar? Ou então eu posso ler? Você quer que leia, Ava? Acho que ela não está conseguindo falar. Pode ler. Eu vou ler. Olá, Toninho. Tenho uma iniciativa de coleta seletiva e fui procurar saber se os rolinhos do papel higiênico eram recicláveis. E eu Ai, vi de gente, alguns catadores voltei. comerciantes de lixo, de reciclagem aqui, que era lixo, mesmo porque tinha uma cola e não havia comprador para aquele material. Falo de Natal. Ava, eu li a sua pergunta aqui no chat. Toninho, Uhum, acabei de ler. foi É muito a que boa. caiu. Obrigada. Pois é, oi, Toninho, boa noite. Parabéns aí Boa por toda essa noite. história. Eu compartilho muito também em relação a esse entendimento sobre tudo tem energia, né? Então as coisas, os materiais, eles têm uma energia ali acumulada e por que não reaproveitar, né? Por que não direcionar essa energia de volta, né, a produzir novas energias? Eu parto muito desse princípio. E eu falo aqui de Natal, só contextualizando, tem uma iniciativa de logística reversa que a gente promove educação ambiental a partir do nosso Instagram e a gente faz com que as pessoas façam a coleta, a separação correta de seus resíduos em casa, né? Que a gente entende que os resíduos domiciliares são um grande gargalo e se direcionam ao nosso ponto de coleta e todo o valor da venda do material é revertido para cuidar de animais em situação de rua e vulnerabilidade, justamente acreditando em relação a esse contexto de energia e entendendo também que a causa animal é uma lacuna muito grande, né, nos municípios, sobretudo aqui em Natal. E aí, nesse contexto, como eu faço a coordenação desse projeto, eu sempre fico procurando em relação aos materiais. E aí eu observei essa questão do rolinho, né, de papel higiênico, o rolinho quando acaba aqueles negócios de cozinha, tipo papel filme, papel toalha, tem o mesmo rolinho, né, de maneira similar, Sim. no meio como se fosse um craft, não sei, um papelão mais fino, e procurei saber dos catadores informais, dos comerciantes que eu já consegui estabelecer um contato, criar uma relação, né, para procurar entender também em relação como que funciona para eles. E aí todos me disseram, não, isso aqui é lixo mesmo, porque tem uma cola e dá para botar dentro do papelão e do papel, mas
é lixo, a gente não consegue vender um fardo só desse material. E aí, isso me causou muita curiosidade. Como eu vi o seu anúncio de live de momento hoje, eu fiz, nossa, é uma oportunidade para tirar essa dúvida. E outra dúvida minha também aqui é em relação à embalagem cartonada, né? Aqui em Natal, ela é toda rejeito. A cooperativa não compra, os comerciantes não compram, também não tem interesse. E eu estou tentando inserir criar valor para esse material aqui usando o meu projeto social, né? Porque o que é que tudo que a gente comunica, as pessoas recebem muito bem, as pessoas fazem, sabe, aquilo. Fiz um teste comunicando em relação a essas embalagens cartonadas e recebi muito, eu recebi aberta, como se fosse uma folha lavada, limpa, seca. Então, assim, a gente consegue comunicar e consegue provocar uma mudança de comportamento ali das pessoas. Então, essas são minhas duas principais dúvidas. A hora que você fala de cartonado, é uma embalagem de qual material, de qual produto? Só A para... caixinha de leite moça, a embalagem Ok. Tetra Pak, né? A É, cartonada, na, multicamada, tem vários nomes, né? multicamadas. É, aqui na minha cidade, a gente consegue vender caixinha de leite. E aí, quando as pessoas me perguntam por que numa cooperativa alguma coisa dá tão certo e em outra dá tão errado, ou no município dá tão certo ou dá tão errado, existem vários fatores. Um deles, a distância da indústria. Uhum, Porque se esse material ele tem um valor muito pequeno e ele está muito longe da indústria transformadora, o custo do transporte vai dificultar a reciclagem dele. uhum, E as indústrias estão muito aqui pro lado São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aí para o lado do Nordeste, eu tenho vários amigos catadores por aí, e a gente sente essa dificuldade de materiais que para nós tem valor aqui, aí não tem. No caso da cartonada. uhum, No caso do rolinho de papel higiênico também, é um material de baixo valor. Para você ter uma ideia, a gente está do lado das indústrias aqui e o quilo do rolinho de papel higiênico é 25 centavos. E a gente coloca ele junto com a caixinha de remédio, junto com a caixa de sabão em pó, junto com caixa de sapato, porque uhum. são materiais de fibra curta. Sim. O papelão ondulado, que é aquelas caixas maiores, é de fibra longa, então eles têm um valor maior, por isso que o custo-benefício entre coletar, prensar, colocar num caminhão, trazer para a indústria, compensa ainda por uma questão financeira, não numa questão de energia de planeta, tá? Bem entendendo bem isso. Uhum. Numa É, questão até de onde eu energia tinha de pesquisado planeta. corrobora muito o que você está falando. Tinha entrado em contato com a indústria de transformação no Paraná e o frete é totalmente inviável. Só o frete era 15 mil, então eu estava tentando procurar indústrias mais próximas. E eu vejo muito isso com os comerciantes informais aqui, que eles falam muito também em relação ao valor, que não compensa, né? Eu, por não lidar comercialmente com isso, eu fico, gente, tá, mas não compensa, mas vai ser enterrado. Vamos tentar retirar isso, tentar encaminhar da mesma maneira que a gente encaminha papel branco, da mesma maneira que encaminha latinha, porque, assim, para mim o custo da operação não impacta, né? Mas para eles, né, os comerciantes, para a cooperativa, impacta. Então, eu estou buscando incentivos mesmo que eu consiga mudar esse panorama aqui, sabe? Ó, É, Ava, para você mudar isso tudo aí, eu sei que você pode pensar que é loucura, mas comece a incentivar indústrias aí na sua região que trabalham esse material, porque o custo que se paga para enterrar uhum, tem que ser revertido para investir em novas indústrias locais que se transformem esse material e reaproveitem no próprio local. Estou falando da isso. caixinha de leite, estou falando do papel higiênico, tá bom? Tá bom, perfeito. E Ótimo. eu tô no WhatsApp, se você quiser mandar mais pergunta por lá também. Toninho Catador lá no Instagram, fica à vontade. Obrigada, obrigada. Mando sim. Valeu. Oi, Carmen.
Ligar aqui. Boa noite a todos. Desculpe meu atraso de entrar na reunião. Toninho, prazer em te ver aqui. Boa noite, presidente aí, Juliana e demais companheiros. Boa noite. É, Toninho, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tem juntado aqui aqueles blister de comprimido, né? É o que você falou, às vezes o local a indústria fica longe, né? Que lá em Varginha eles ajuntam bastante lá e ela me incentivou a juntar aqui. E, e você tem alguma informação sobre destino disso aqui em Poços, que a gente possa encaminhar esses blisters? O último destino desse material, a fábrica fica em Pouso Alegre, na realidade. A fábrica é de um morador aqui de Poços de Caldas, tem até o contato dele. E há um tempo atrás ele começou a recolher isso bastante, antes da pandemia aqui em Poços. Todo mundo estava juntando. Hum, Mas eu não sei o que que aconteceu que ele parou de recolher esse material e levar para a indústria, lá em Pouso Alegre. É uma indústria até legal, porque eu cheguei a pesquisar sobre a indústria dele. Ele não utiliza água para separar o alumínio do PVC, que é o que é feito, do que é feito os blisters, hum, alumínio e PVC. E aí, como Varginha, eu tenho quase certeza que está separando, mas está mais perto de Pouso Alegre, ou então eu não preciso de blister de várias cidades para minha planta. Eu tenho uma limitação, só que às vezes eu não quero falar isso. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não quero falar, ó, gente, eu não dou conta de tudo. Eu dou conta só de Varginha, então vou ficar só por aqui, Varginha. Porque Três Pontas também junta e leva para Varginha, porque nós temos bases ali em Três Pontas. Então, eu, eu, eu fico pensando assim que a gente deveria, sabe, uma força-tarefa, conversar com o dono dessa indústria e perguntar para ele, ó, mas o que que você precisa para a gente encaminhar para você? A gente pode levar, porque a gente não quer que enterre o blister. E eu vou te falar um outro caminho pior ainda para essas pessoinhas aí, tá? Que salvam vidas também, né? Remedinho da pressão vem lá no PVC. A logística reversa de embalagens de remédio funciona de outra maneira ainda. Para eles a gente está errado, tá? Em recuperar. Para eles eu tenho que levar para uma farmácia, colocar naquelas caixas. Alguém vai buscar isso lá nas farmácias e vai incinerar, vai pôr fogo no PVC, e a hora que a gente queima PVC, a gente gera gases que o efeito é muito ruim para a nossa camada de ozônio. Se alguém quiser pesquisar na internet, os malefícios do PVC quando se queima. Então, tem hora que eu não entendo muito essas leis, sabe? De logística reversa. Tá certo que tem um risco aí de remédio, né? Contaminação na água, no solo, porque se enterrar as cartelinhas de remédio, eu não sei o quanto que fica de resquício lá naquele plástico, a hora que enterra. Lá no processo de Pouso Alegre, eu sei que elimina, porque tem esse tratamento lá. Mas são pouquíssimas empresas que fazem isso. Eu não entendo por quê. Se está dando certo para ele, pode dar certo para outras pessoas, né? Mas é mais um desafio aí para levar para uma roda de sustentabilidade, de economia circular, para tratar com especialistas, para entender o porquê não funciona para os outros e funciona para ele. E por que que o povo quer queimar. é isso Mas aí. Eu acho que tem não que ver lá junta em mais Pouso não, hein, Alegre, Carmen? né? Tem Se que ver você lá em Pouso juntar... Alegre, né? E se você continuar juntando, Carmen, você vai ter um passivo ambiental daqui a um tempo, É, ok? certo. Obrigado, Toninho. Nada. É que às vezes as Essa perguntas é assim, né? Às vezes a gente quer responder uma pergunta, mas tem que contar toda uma história para contextualizar, para não falar só, não, não pode. Por isso que demora um pouco.
Essa questão que o Toninho trouxe a respeito dos remédios, né, do descarte das cartelas de remédio, a gente passa por duas questões, porque a gente tem a questão sanitária, que envolve as pessoas às vezes não descartam corretamente ou descartam as cartelas ainda com remédio, e para o próprio setor. Por quê? Porque é mais seguro para o setor farmacêutico pedir para todo mundo entregar junto e levar isso para uma incineração do que fazer um programa que seria o programa mais adequado de passar por uma coleta, separar as caixinhas, separar as cartelas e separar os remédios, e daí só incinerar o que a gente chama de rejeito, ou que seria perigoso, que seria só os remédios. Então, assim, a gente passa por uma questão aí que é uma questão política, e que precisa ser trabalhada. Já existe até a política aqui em cima, a nacional, mas quando chega nos municípios ou nessas instâncias que são menores, a própria população encontra entraves. E encontra entraves por quê? Porque falta esse tipo de informação, de acesso, né? E isso deveria ser propiciado pelo quê? Ser propiciado justamente pelos municípios. É responsabilidade dos municípios, porque a existem demandas que são bem específicas. Se existe uma fábrica que recicla cartelas de remédio no sul de Minas, potencialmente os municípios do sul de Minas poderiam direcionar isso. Já fica mais difícil para o pessoal que está, por exemplo, lá no norte, mas no sul de Minas, não, né? E aí, quando o Toninho fala dessa questão, né, de pensar qual que é a sua relação com os resíduos, é a gente pensar assim, quando eu pego tudo que não serve para mim, para onde que eu vou encaminhar isso, né? Então, numa perspectiva humanitária, numa perspectiva quando a gente fala de caridade, é entender assim, a caridade não é eu dar o que a Juliana quer, não é eu dar o que eu quero dar para a Juliana, é eu dar para a Juliana o que ela necessita, né? É abrir um canal de escuta. Então, passa por isso. Se abrir esse canal de escuta para o Toninho falar e vocês entenderem o que os catadores precisam para eles poderem trabalhar, é a gente entender que a gente não vai colocar tudo que não serve para a gente dentro do mesmo saco e botar para fora, né? É entender que quantas pessoas que estão aqui que podiam auxiliar numa reunião na Secretaria de Meio Ambiente para conversar sobre algum problema específico, né? E que é comum a todos. Né? Então, quando a gente fala dos resíduos ou do LIXO, é sobre o que a gente, com a nossa capacidade, a gente pode fazer para contribuir com essa gestão de resíduos. E isso não precisa pensar muito longe, é pensar no município. Bom, vou passar a palavra para a Vera, que estava com a mão levantada. Acho que eu furei a fila, desculpa. Imagina. É, eu penso que nós temos que criar uma educação desde as crianças, para poder ir sanando. As crianças têm força com os pais, e eles dão exemplo. Então, primeiro, os professores têm que estar preparados para passar isso daí. As escolas, isso é um trabalho muito mais do que o ensinar o beabá, é um trabalho de mundo, de universo. Então, eu acho que as escolas têm que estar preparadas para preparar uma geração que já vai se preocupar com isso. Vocês têm algum projeto nesse sentido? Sim, é, eu tenho vários projetos na realidade, né? Um projeto é na Escola Lambari, uma escola rural que eu tenho em parceria com a Unifal, onde a gente conversa com alunos. Já faz mais de um ano que a gente está com esse projeto lá, e é um projeto assim que não tem troca financeira. A gente não recebe nada para ir lá, nem eu, nem o Turci. O Turci porque acaba cumprindo hora da universidade lá, que tem que fazer algumas coisas. No meu caso, não, mas eu também, assim, no começo eu ia muito, hoje eu vou menos. Mas eu fui muito no começo para treinar o professor e os alunos de como separar o material.
E Os aí, multiplicadores, né? isso. E aí os alunos aprendem a separar o material que chega na escola ou que gera na escola. O Turci traz no carro dele. Até eu fiz um vídeo esses dias, né? O Turci chega naquele carrão na porta do galpão e começa a tirar material reciclável do porta-mala. Eu falei, ô Turci, o que será que o povo pensa de você aí? Tá pensando que você tá vindo vender papelão aqui, ó, nesse carrão chique aí. Nem sonha que é de um projeto das crianças lá da escola. E aí traz o material, eu entrego o material das crianças junto com os meus lá na cooperativa e repasso o valor financeiro para as crianças, para poder incentivá-los também. Mas, e aí tem essa prosa com as crianças, que aquele dinheiro é só uma energia, é uma troca de energia daquilo que iria para um aterro sanitário, que ia ter um custo para a prefeitura, para eles irem entendendo que a gente está enterrando dois tipos de energia, uma energia financeira e uma energia do planeta. E aí essas crianças vão aprendendo e vão levando para casa, vão levando para os pais. Eu vou numa escola também que tem aqui no meu bairro aqui, é muita escola, eu misturo o nome das escolas. Uma vez por ano faço palestra lá e é periferia, e eu chego cantando Racionais, dançando Mano Brown, Homem na Estrada. Eu interpreto vários atores aí, até porque fazem parte do meu mundo também. Não é nem interpretação, é viver eu mesmo na realidade. E a Marina também está me ajudando aí agora. A gente está com vários projetos. A gente escreveu um Palcoa através do Planeta Solidário, que era para ir em escolas também, aumentar isso, sabe? Em várias escolas, mas acabou não passando lá por uma questão de que faltou contrapartida, contrapartida financeira. Foi só isso que faltou. Mas aí a gente continua, a gente não para, não. Os projetos, assim, não é uma coisa financeira. É claro que se tiver o financeiro, a gente consegue atingir mais pessoas. Mas enquanto isso, a gente vai no pequeno mesmo, vai nas escolas mais pequenas, vai em quem está chamando. E aí o que a gente ganha nas palestras, né, que eu não terminei de falar, o Jean falou para você, é muito pouco, mas hoje em dia é R$ 4.000 uma palestra do Toninho Catador, com o suporte da Marina, porque a gente gera um Uhum. monte de outras coisas. E aí parte desse dinheiro que a gente ganha, a gente faz essas palestras gratuitas nas escolas rurais, nas escolas da periferia. Quando é escola particular, o pessoal paga também, e aí a gente vai fazendo essa troca financeira e vai Vocês rodando. precisariam, vocês precisariam ter uma caravana para ir passando em todas as cidades. Mas, É, mas fala, a tem ideia aquela veraneio do Grupo Galpão? é, o Mas, Luiz, o Luiz Opa! agora que estava na frente, né, Luiz? Acho que é isso. Ah, sim. Ô, Toninho, eu não canso de ouvir você falar, que eu também já fui catador também. Ah, que legal. Meu avô, nós era tudo criança. Ele já ensinava a gente a pegar, juntar aquele tanto de coisa velha, que ele era bombeiro. Então ele juntava o que tanto de cano, plástico, todas as coisas que ele tinha lá. E colocava no carrinho e a gente ia tudo alegrinho vender com ele. Depois vendia e ele dava um trocado para cada um de nós, né? Saía tudo alegre. O meu irmão ele catava saco de cimento, só que ele era veaco. Ele molhava o saco de cimento, colocava uma pedrinha no meio para ficar mais pesado. Danado, hein? Então, quer dizer, e daí veio a minha criatividade de ajudar a mexer com, assim, ver que o lixo o lixo brasileiro é muito rico, ele é riquíssimo. Ele tem de tudo ali. Ali você tira muita coisa. Há pouco tempo atrás, não faz um ano, eu tive a oportunidade de vir numa escola, as professoras ensinando os meninos a fazer trabalho com as caixinhas de leite, o material mesmo que a gente joga no lixo. Pegar aquele material, em vez de comprar cartolina, dali dava para fazer tanta coisa, tanto brinquedo, como se fosse uma, uma matéria, recriando a matéria para pontuação nas notas. As professoras já estão trabalhando com isso. Mas precisa de mais, mais. E eu te pergunto, por que você não faz um mascote seu e nas escolas que você vai, dá um livrinho para eles poder, assim, bem bolado,
eles ver, conhecer um pouco mais do seu trabalho, para levar para casa também, para ensinar os pais. Você ensina eles ensinam os pais. Separa o lixinho, pai. Separa o lixinho, mãe. Em vez de a gente colocar tudo junto, vamos colaborar, que o lixo tem vida. O Toninho ensinou pra gente que o lixo tem vida. Daria certinho com o seu jeito, cinco chapéuzinho, com a roupinha, daria um mascote perfeito. Olha, eu vou conversar com o Maurício de Souza, viu? Eu acho que ele vai adquirir um novo personagem brincando. Você tá fora de série. Muito O que você, legal. a energia que você traz pra gente é muito gratificante. Você está de parabéns. Eu não me canso de ouvir você. As suas histórias são muito bem pensadas, você é muito inteligente. Eu adoro ouvir você. Você, em qualquer lugar, para mim, é presença viva de uma positividade fora do comum. Eu simplesmente adoro, acredito no que você faz, acredito que tudo que você fala é verdadeiro e você conhece muito mesmo. Todo o tanto que te pagar é pouco, pelo tanto que você nos dá de tesouro, tesouro de conhecimento, em cada palestra que você faz, nas brincadeiras, nas suas danças. Então, quer dizer, você é aquela pessoa que precisa estar presente com a gente mesmo para puxar essa energia positiva. E é isso aí que eu queria saber. Por que você não faz, Tony, um mascote seu? Não dá para fazer, não? Ué, vou pedir para a Marina anotar ali. Esses dias eu estava pensando, acordei de noite pensando, sabe? Porque as pessoas falam para mim que a hora que olha o rolinho de papel higiênico lembra de mim, das palestras. Ué? Ah, aí, tá vendo? Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu vou fazer um rolo de papel higiênico meio gigante, vou entrar dentro dele, vou colocar a cara lá, coloca a perninha, o braço, porque é o que veio na minha mente. Mas eu agradeço muito aí, tá? Toda essa energia que você passou aí para mim e continua passando, e é por isso que tem dado certo para mim, porque não só você, mas tem várias pessoas que falam para mim isso que você está falando, que escrevem para mim, e é incrível. A coisa vai e volta e vai se multiplicando e essa energia vai aumentando cada vez mais. Obrigado, viu? Eu só queria falar para vocês que é assim. Eu tô lá no evento lá, saí do evento, vim para cá. Aí eu posso ficar aqui com vocês até 9h30, tá bom? Aí eu vou pedindo desculpa também e falar que o canal lá do Instagram, Facebook, LinkedIn, lá no LinkedIn o trem funciona bem para mim, sabe? Tá dando muito certo lá. Vocês podem me mandar por qualquer caminho aí, pela Terezinha, pela Carmen também, eu tô sempre à disposição. Passa a palavra aí pro próximo. É a Terezinha, a próxima. Isso, Sou é a eu a Terezinha. próxima? É. Ah, tá bom. Não, eu só queria parabenizar o Toninho, que eu sei do trabalho incansável que o Toninho faz. Eu acompanho a trajetória do Toninho já acho que mais de 10 anos, né, Toninho? Acho que uns Sim, 15 anos que tá, a gente está trabalhando assim, paralelamente, junto, agora mais junto ainda, né, Toninho? Toninho sim. agora vai fazer parte do Conselho de Administração da PS. Toninho já era associado à PS há muito tempo e agora vai fazer parte do nosso Conselho de Administração. Não, e o trabalho do Toninho é muito consistente e a gente está sempre aprendendo com ele. Nesses últimos anos, eu só aprendo com o Toninho. E respondendo também o que a Vera falou, nós também fazemos um trabalho nas escolas, né? Agora o Toninho vai poder até nos ajudar mais, se ele tiver tempo. Nós, desde o ano passado, nós fazemos o foco são os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas acaba a gente falando muito, principalmente do ODS 12, né, que é de produção e consumo responsáveis, e, e cai justamente nessa gestão de resíduos. Mas aí está envolvendo tudo. Se você pensar, você pode falar dos resíduos envolvendo quase todos os ODSs, né? Porque está relacionado à água, né? À energia, a uma cidade sustentável, então, geração de renda, tudo isso está
está envolvendo essa gestão de resíduos. Mas parabéns, viu, Toninho? Estamos Obrigado, juntos. Terezinha. Tamo junto. Acho que agora sou eu, né? Isso. Toninho, assim, um pouco essa coisa com criança, trabalho com artes, a gente consegue reciclar, até caixinha de leite, faz pintura nela, ela se torna um pacotinho de presente, o rolinho de papel higiênico a gente envolve lá, cola com tecido, forma bonequinhos, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito, e aí a pergunta para você, se tem, o que, que tem em relação à roupa, tá? O que, que acontece com a roupa antiga? Porque por mais que a gente vai doando, que ela vai passando de mão em mão, chega uma hora que realmente ela acaba a camiseta, a calça jeans, né? Para onde que isso vai? A roupa e o sapato. Tem algum caminho? Tem alguma luzinha aí no fim do túnel? Você está sabendo de algo? Tô sabendo de algo, sim. Até eu e a Marina participamos de uma rede chamada Rede Nós. A gente faz um curso de circularidade de materiais, termina o curso, vai para uma rede chamada Rede Nós, e lá a gente é um grupo de um monte de cabeças pensantes de como praticar circularidades com os mais diversos tipos de materiais. E tem uma moça lá nesse grupo lá que já desenvolveu uma técnica, doutora de um monte de coisa aí, para poder transformar a roupa num carvão. E Olha, é um carvão que é um carvão que no Brasil nem não tem, que tem que ser importado de fora do país. Só que o processo é um processo de, não é autocrave. Como é que é o nome, Marina? Você lembra o nome do processo que ela faz lá? Ai, peraí, que eu estava com ele na ponta da cabeça, peraí. Pirólise. Pirólise. É um Pirólise. processo de pirólise que transforma então todas as roupas nesse carvão que é muito caro. Só que o processo é caro, então as pessoas não querem. Imagina a competição que existe das roupas feitas no Brasil com material sintético e com a roupa de algodão. tá. O pessoal só compra o material sintético, porque o algodão é muito caro. Agora, imagina se for comprar uma roupa que tem esse custo de que ela vai ter que passar por uma pirólise que vai se transformar no novo produto que vai ser reutilizado. E é muita roupa que a gente usa, né? Então, primeiro, é toda uma educação que a gente tem, né? Tem que ter. Primeiro é usar a roupa. Enjoou da roupa? A roupa está em bom estado? Repassa para uma outra pessoa. A gente precisa desenvolver na nossa mente que reutilizar materiais. Igual aquele armário que vocês viram lá que eu arrumei. Aquilo, para alguma pessoa, é chique, para outras não. Reutilizar roupa tem que ser um negócio chique, para a gente começar a pensar. Então, tem uma luz, que é essa transformação. Quando que ela vai começar a virar realidade? Eu ainda não sei, mas já é realidade no Brasil, tá? A moça é lá eu acho que é da USP, né, Marina? Sim, eu acho que ela eu acho que ela é da USP. Eu estou até procurando aqui para ver se eu acho o link, que eu vou colocar aqui para vocês o link. Tem um Isso. Ai, podcast que legal. que ela participou e vou colocar aqui. Porque o processo de pirólise, ele é semelhante assim, ele já é uma evolução do processo de incineração, só que ele tem um procedimento que não gera tantas partículas poluentes, e o final desse processo gera esse material que serve para fazer esse carvão com alto poder calorífico, então ele pode ser usado como energia. É bem bacana. Você Pode ir quer ir passando falando, aí. Juliana, enquanto a Marina vai achando o link, e aí ela vai colocar aí para vocês.
Bom, eu queria era te agradecer, Toninho. Eu acho que assim foi muito bom, né? Acho que a gente vai ter que marcar mais um encontro, porque eu tenho certeza que o tempo foi curto para tanta gente que queria falar, perguntar, né? Num primeiro momento, agradecer a Flor, né? Que gentileza a gente começar uma reunião recebendo uma flor, né? De presente. Eu acho que essa dança inicial que você postou para gente aí, né, a sua dança no dia da conferência, foi a dança que ficou o tempo todo aí com as suas palavras durante toda a sua fala. Então, assim, quando você fala lá do seu galpão, né, de ressignificar, eu acho que é isso que fica para nós nessa palestra hoje, essa é a palavra. Eu acho que ela fica um ressignificar muitas coisas, uma reflexão em cima de muitas coisas. Eu acho que o nosso agir, né, daqui para frente é um pouquinho diferente diante de tudo que a gente pôde ouvir aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer você, em nome do nosso clube. Estamos de portas abertas para recebê-lo sempre que você quiser. Agradecer também a parceria com a Marina, né? Foi muito bom ter você aqui com a gente, Marina. Né? Obrigado pela presença, volte sempre. Agradecer também a presença do Adalto, que está aqui conosco, eu acho que a Ava já saiu, né, que participou também da nossa reunião, e eu tenho certeza que nós teremos outros momentos como esse, que foi um momento muito rico. Kaique aí, o nosso afiliado do Rotaract, também é sempre bem-vindo, viu, Kaique? Estamos aqui de portas abertas para você, de janelas abertas para você. Quer falar mais alguma coisa, Toninho? A Marina conseguiu colocar o link aí, ó, da Deixa nossa eu amiga, que a gente vai criando uma comunidade do bem de pessoas que ver. se desafiam a todo momento. Toninho, eu fiz o mascote seu. Ó, manda para nós, velho. Eu pedi para Carmen mandar para você, ficou tão legal. Ficou sua cara. Luiz Henrique Criativo. Eu Bom, Eu agradeço muito. O Toninho tem que voltar lá para o compromisso dele, né? Eu te agradeço muito a presença e convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional ao toque do sino rotário, encerrando a nossa reunião de hoje. Muito obrigada a todos, boa noite, uma boa semana. Obrigado. Boa noite. Parabéns pela reunião. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Muito Boa obrigado. noite, gente. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Marina, aí também. Muito obrigada a todos. Obrigada Obrigado a Tchau, aí. você. gente. Ah, Muito boa bom. noite. Agradecendo Obrigada, pelo Uma Marina. link noite muito também. especial. É. Tchau, Bons gente. Boa noite. Parabéns pelo evento. Muito obrigado a todos aí. Obrigada pela Obrigada, presença. obrigada. Obrigada a todos que nos instruíram tanto. Tchau. Tchau, gente. Boa Lu, noite. eu deixei o link aqui. Se você quiser copiar e se vocês tiverem um grupo, você pode compartilhar no grupo. Perfeito. Ah, tá joia. Tá. Vamos fazer isso. Ah, eu peguei aqui o link também. Já Também, peguei aqui. também peguei. Tá. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, obrigada. Boa Tchau. noite.